Muito boa tarde a todos. Em nome da direção do NERGA, eu dou as boas-vindas a todos os participantes e espero que esta seja uma sessão profícua. Queria desde já agradecer ao capitão Tiago Meireles, do comandante territorial da GNR da Guarda. Queria também agradecer ao comissário Jorge Faustino, comandante da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial. Esta sessão vai ter início com o comissário Jorge Faustino. Posteriormente falará o Sr. Capitão Tiago Meireles e posteriormente haverá uma sessão de debate onde as pessoas podem colocar questões no chat, que está aí do vosso lado direito. Vou desde já passar a palavra então ao Sr. Comissário Jorge Faustino, que vai começar a sua apresentação. Obrigado. Ora, desde já quero agradecer ao NERGA, a sua direção, pelo convite e informar e mostrar a nossa disponibilidade para participar em futuras ações deste género sobre esta temática ou até mesmo sobre outras temáticas. O título desta sessão que foi dado pelo NERGA foi Estado de Contingência, regra para as empresas e respectiva fiscalização. Efetivamente, a Polícia de Segurança Pública e a GNR, cada um na sua área de responsabilidade, assegura a maioria da fiscalização destas regras definidas nos vários diplomas legais que iremos abordar. Inicialmente, irei fazer uma suma a abordar os principais normas legais. E em seguida falaremos no regime de controle nacional. Foi a opção nossa e da GNR, para não estarmos a falar das mesmas temáticas, abordarmos os deveres definidos no regime de controle nacional. Eu falarei dos primeiros 5 e o camarada capitão irá falar dos restantes. Os 5 deveres que vou abordar será aqui as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público, a obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseira em determinados locais, a questão aqui dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas que dispõem de espaços destinados a dança ou habitualmente se dance, os horários de funcionamento dos estabelecimentos e as celebrações e outros eventos que impliquem aglomeração de pessoas. Basicamente, o que eu vou falar consta aqui nestas normas legais. Estamos aqui com uma dificuldade. Estas normas legais, a resolução do Conselho de Ministros 81/2020, de 29 de setembro, que veio alterar a resolução do Conselho de Ministros 70A e prolongou a situação de contingência até às 23h59 de 14 de outubro. A resolução do Conselho de Ministros 70A, onde consta as medidas excepcionais e temporárias de combate à doença Covid-19. Aqui o Decreto-Lei 28/B/2020, que consta o regime contra a ordem nacional. O Despacho 8.998-D/2020, que veio fixar a interpretação das regras relativas aos horários de funcionamento. Depois, ligeiramente, falaremos da orientação 23/20 da DGS, que é relativa aos estabelecimentos de restauração e depois o edital 133/2020 da Câmara Municipal da Guarda, relativa aos horários de funcionamento. O Decreto-Lei 28/V/2020, de 26 de junho, estabeleceu o regime de controle nacional no âmbito da situação de calamidade, contingência alerta, neste caso estamos em situação de contingência. Saliento aqui estes 4 artigos, que é o artigo 2º, onde constam os deveres que nós iremos abordar mais profundamente, conforme diz eu uma parte, aqui o meu colega os outros. As contraordenações estão previstas no artigo 3º. Aqui esta parte de controle nacional, o ideal é que não seja necessário recorrer a este mecanismo, ou seja, se não houver contraordenações, melhor para nós, quer dizer que estão a ser cumpridas as regras. A questão da fiscalização, que é maioritariamente efetuada pela PSP e pela GNR, e depois o meu camarada também irá aqui falar das medidas de polícia que teremos que aplicar em determinadas situações, e basicamente são duas: é a questão do encerramento provisório de estabelecimentos e a cessação de atividades,
e, no caso dos ajuntamentos, a determinação da dispersão de pessoas. Entrando aqui nesta parte dos tais deveres, regras, que o seu incumprimento poderá ser suscetível de configurar contornação, começarei por falar então das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público. Importa desde já referir que em todos os locais abertos ao público devem ser observadas as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico. Estas regras estão definidas na resolução do Conselho de Ministros 70A. Uma delas é logo a questão da afetação dos espaços acessíveis ao público, que deve de observar a regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado da área. Isto é uma pessoa por cada 20 metros quadrados. A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 metros entre pessoas. É isto que a lei define, que estatui, os 2 metros entre pessoas. A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estritamente necessário, ou seja, devemos usar o tempo ao permanecer no estabelecimento só o tempo que precisamos, o estritamente necessário, não devemos lá ficar a fazer sala, como habitualmente se diz. Temos a seguir a proibição de situações de espera para atendimento no interior de estabelecimentos de prestação de serviço, devendo os operadores económicos recorrer preferencialmente a mecanismos de marcação prévia, isto é, as filas de espera ou as pessoas que necessitem de esperar para ser atendidas devem ficar no exterior do estabelecimento, ainda que agora com a questão do inverno poderá ser muito complicado esperar na rua, por isso há que privilegiar e dar preferência a mecanismos de marcação prévia. Se me puder recuar, se faz favor. Sim. A adoção a definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabelecimentos e instalações, utilizando portas separadas. Isto é o sempre que possível, ou seja, se for execuível, deverá ser marcado estes circuitos. Por acaso, quando entrei, reparei que tinham circuitos marcados, tinham as setinhas no chão. Observância de outras regras definidas pela DGS. A DGS tem um site dedicado exclusivamente ao Covid, vai publicando orientações. Essas orientações são pertinentes e aplicam-se e têm previsão na resolução do Conselho de Ministros, neste caso está aqui, a observância das regras definidas pela DGS. O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariam o disposto no presente regime, ou presente resolução do Conselho de Ministros. Há aqui uma grande responsabilidade dos gestores, dos gerentes, proprietários dos espaços e estabelecimentos que devem desenvolver todos os esforços no sentido de efetuar uma gestão equilibrada dos acessos do público, ou seja, é necessário efetuar um controle de todas as medidas que falámos anterior, da questão da ocupação, da questão de se estão ou não estão marcados circuitos, se são cumpridos ou se não. Vem como monitorizar os recursos de acesso, de forma a evitar, tanto quanto possível, a concentração de pessoas à entrada do espaço ou dos estabelecimentos. Ou seja, não é tentar evitar que se acumulem pessoas à espera para ser atendidas ou eventualmente para resolver o seu problema. E daí que se deve privilegiar a questão da marcação prévia. Agora, vou entrar aqui também regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, mas neste caso previstas especificamente para a restauração e bebidas, restauração e ensino, aliás, e aqui inclui-se aqui algumas duas medidas, a questão do encerramento, aliás, de não admissão das pessoas a partir da meia-noite e do encerramento à uma, também se aplica à questão dos cafés e pastelarias. A DGS definiu aqui regras específicas para a restauração e similares, através da orientação 2320 de 8 de maio. Trago duas imagens da questão da orientação das mesas e de uma forma de conseguirem o distanciamento de 2 metros ou de 1 metro. Recuo-me, se faz, por favor, depois já chego a essa parte. Mais, se faz favor. Ok. A questão da ocupação no interior do estabelecimento terá que ser limitada a 50%, ou então, a uma coisa ou outra, não são cumulativas, ou em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis,
pode ser o vidro, por exemplo, de separação entre os clientes que se encontram frente a frente e um afastamento entre mesas de 1,5 m. Caso optem por reduzir a 50%, terão que manter os 2 metros de distanciamento, tal como nas imagens que veremos mais à frente. A partir da meia-noite, o acesso ao público fica excluído para novas admissões, ou seja, o estabelecimento não fecha à meia-noite, mas a partir da meia-noite não entram mais clientes, apenas poderão permanecer aqueles que já estejam no interior do estabelecimento e terá que encerrar obrigatoriamente à 1 da manhã. Exatamente, encerramento à 1 da manhã. A partir da 1 da manhã já não poderão, ou seja, terão que sair obrigatoriamente todos que se encontram no interior e como tinha dito antes, a partir da meia-noite também não podem entrar novos clientes. E cá aparece outra vez o recurso ao mecanismo de marcação prévia, isso é o ideal. Era bom que todos, antes de irmos a um restaurante, ligássemos e fizéssemos a marcação, e era uma forma de evitar situações de espera, por exemplo. A questão aqui de não deve ser admitido, ou não podem admitir a permanência de grupos superiores a 10 metros, a 10 pessoas, salvo se pertencer ao mesmo agregado familiar. As tais imagens que eu falei há pouco, temos aqui isto é retirado da orientação da DGS, eles próprios fizeram este esquema para poder servir de base para os estabelecimentos de restauração e similares. Temos aqui outra imagem, neste caso tem um balcão e tem uma fila de espera, que deve ser mantido sempre a distância de 2 metros entre pessoas, ou então pessoas que se encontrem de pé para ser atendidas, eventualmente, e ali um exemplo de exposição de mesas, que acabam por não estar alinhadas, por forma a ser mais fácil conseguirem os 2 metros de distância entre pessoas. Ainda dentro das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, quero salvar e alertar aqui para esta questão que até às 20 horas dos dias úteis, no estabelecimento de restauração, cafés, pastelarias ou similares, que se encontrem num raio de 300 metros dos estabelecimentos de ensino, básico, secundário e ensino superior, não é admitida a permanência de grupos superiores a 4 pessoas, exceto, claro, se pertencer ao mesmo agregado familiar. Isto é importante, e a Polícia de Segurança Pública também, agora com o regresso às aulas, em que o programa Escola Segura tem incidido bastante nesta fiscalização, na questão de não admitir a permanência de grupos superiores a 4 pessoas no raio de 300 metros das escolas, basicamente. Há aqui outra questão, que é a questão dos restaurantes, da restauração e similares que pretendam manter a atividade, podem usar o sistema de takeaway e, neste caso, estão dispensados de licença, basta entenderem que sim e podem usar esse método de serviço. Passarei então para outro dos deveres, que é o dever de uso de máscara ou viseira, salvo que é máscara ou viseira, não é cumulativo, e dá a opção ao cidadão de escolher uma coisa ou outra. Esta obrigação impende sobre pessoas com mais de 10 anos, exceto nos estabelecimentos de educação, de ensino e nas creches, que é a partir do segundo ciclo do ensino básico, independentemente da idade. E quais são os locais, então, onde é obrigatório o uso de máscara ou viseira? Nos espaços de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos edifícios públicos ou de uso público, onde se prestem serviços ou ocorram atos que envolvam público, nos estabelecimentos de educação, de ensino e nas creches, já tinha referido anteriormente, no interior da sala de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos ou similares. É obrigatório também o uso das máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros. Claro que há situações nestes locais em que torna-se impossível ou impraticável o uso da máscara ou da viseira. Aí poderá ser dispensado esse uso. Há ainda aqui 2 exceções, ou seja, que é dispensada mediante a apresentação do atestado médico de incapacidade multiuso ou declaração médica que atesta que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras ou viseiras. Incumbe aos responsáveis dos estabelecimentos ou responsáveis pela gestão dos locais públicos a promoção do cumprimento do uso da máscara ou da viseira
e devem, sempre que detectem um incumprimento, abordar a pessoa, falar com a pessoa, dizer-lhe que é obrigatório o uso e, caso a pessoa persista no incumprimento, contactar as autoridades policiais para que procedam à fiscalização e provavelmente à elaboração do competente auto da notícia por contornação. Outro dos deveres é o encerramento dos estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de espaços destinados à dança ou habitualmente se dança. É suspenso o funcionamento nestes termos, mas depois a resolução do Conselho de Ministros de 70 acaba por lhes dar aqui uma solução e permite-lhes funcionar com sujeição às regras estabelecidas na tal resolução para os cafés ou pastelarias, sem a necessidade de alteração da respectiva classificação da atividade económica. Têm que observar as regras que estão instituídas para todos os outros e os espaços destinados à dança ou similares têm que ser, não sejam utilizados para esse efeito, ou seja, não sejam utilizados para a dança. Devem permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes. Os horários de estabelecimento. A resolução do Conselho de Ministros aborda a temática dos horários de estabelecimentos no artigo 10º. E dá a possibilidade aos presidentes de Câmara de definirem o horário entre as 20 e as 23 para o encerramento e também a possibilidade de manterem o horário de abertura que tinham antes da resolução do Conselho de Ministros. Neste caso, a Câmara Municipal da Guarda, após parecer da Polícia de Segurança Pública, da GNR e da Autoridade de Saúde, optou por definir que os estabelecimentos mantinham o horário de abertura, o horário que tinham antes da resolução do Conselho de Ministros. Aqueles estabelecimentos que tinham um horário de encerramento entre as 20 e as 23 podem manter o horário e aqueles que se prolonguem a partir das 23 terão que encerrar num período entre as 20 e as 23. Há exceções a estes horários, se puder passar, se faz favor. Os estabelecimentos de restauração, exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio estabelecimento, e aqui também temos que incluir a questão dos cafés e pastelarias, conforme vimos anteriormente, fruto de um despacho de interpretação, ou seja, podem funcionar então ou seja, podem emitir clientes até à meia-noite e têm que encerrar obrigatoriamente até à 1h. Os estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade, os estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos, as farmácias, locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, os consultórios e clínicas, as funerárias e os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos. Há aqui uma opção, digamos que a lei permite que os horários sejam ajustados, de forma a garantir um desfazamento da hora de abertura ou de encerramento, por iniciativa dos próprios, ou por decisão concertada, por decisão do gestor de espaço onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do governo responsável pela área da economia, podendo neste caso ser adiado o horário de encerramento num período equivalente, desde que dentro dos limites e regras definidas ao abrigo do presente artigo. Há também a possibilidade de encerrar em determinados períodos do dia para assegurar as operações de limpeza e desinfecção, quer do espaço, quer dos produtos. A nível de eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas, é vedado, digamos, que o ajuntamento, a aglomeração de pessoas em número superior a 10, exceto, sempre a exceção de pertencer ao mesmo agregado familiar. A DGS já definiu algumas regras para as semanas religiosas, para os eventos de natureza familiar, os batizados, os casamentos, e para outros eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito. A nível de funerais, é a Câmara Municipal que define os limites máximos, mas terá que ser sempre salvaguardado que pelo menos familiares próximos poderão estar presentes. Da minha parte está tudo. Passarei aqui a palavra ao meu colega da GNR, que irá abordar outros deveres constantes no decreto-lei que define o regime de controle nacional. Vamos agora passar a palavra ao capitão Tiago Varela.
Não? Então, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer ao NERGA o convite, cumprimentar também o Sr. Comissário e, enquanto entidade colaborante e cooperativa nesta matéria de fiscalização que está em constante mutação, e todos nós temos conhecimento que permanentemente, quinzenalmente, a alteração legislativa pode acontecer, se bem que a partir de 1 de outubro até 14 manteve-se o diploma, o RCM 70A, a resolução do Conselho de Ministros, e, portanto, se há de manter em vigor até dia 14 de outubro, até às 23h59. Neste sentido, também, dar só aqui um apontamento prévio, nós entendemos, uma vez que é interesse da massa empresarial ter conhecimento de qual é a atuação das forças de segurança, e, portanto, a abordagem aos deveres também dá uma noção daquilo que as forças de segurança se preocupam essencialmente a fiscalizar. E nós abordamos estes deveres também, conseguimos também fazer uma ponte com aquilo que está a ser estabelecido na resolução do Conselho de Ministros e explicamos, de certa forma, toda a matéria que está a ser regulamentada neste período de contingência. Portanto, aqueles deveres que essencialmente me vou debruçar, vai ser sobre as regras de fornecimento, venda de bebidas alcoólicas, as regras relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, os limites à lotação dos transportes terrestres, não vou falar da lotação dos transportes marítimos e aéreos, porque na nossa situação aqui no Distrito, pelo menos, não se aplicará, e as regras relativas às restrições, suspensões, encerramentos, separação de pessoas não doentes, meios de transporte ou mercadorias definidas na Lei 81 de 2009, que regula o sistema de vigilância em saúde pública. Portanto, isto é um mecanismo muito próprio que eu depois explicarei a seu tempo. Relativamente às regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas, certo que a resolução do Conselho de Ministros tentava trazer aqui uma inovação em termos do fornecimento e venda de bebidas, uma restrição, por assim dizer. Esta restrição é aplicável de uma forma proibitiva às áreas de serviço e aos postos de abastecimento de combustíveis, que não poderão, em qualquer horário, proceder à venda de bebidas alcoólicas, mas também tem uma limitação aos estabelecimentos de comércio de retalho, incluindo supermercados e hipermercados, em que lhes restringe a venda a partir das 20 horas. Portanto, até às 20 é permitido, a partir das 20 deixa de ser autorizada a sua venda. O incumprimento destas regras constitui uma violação que é punida a título de contornação, uma coima de 100 a 500 euros se se tratar de uma pessoa singular e de 1.000 a 5.000 se for uma pessoa coletiva. O diploma estabelece-nos também aqui um mecanismo, neste caso às Forças de Segurança, o Decreto-Lei 28/2020 estabelece uma prerrogativa às Forças de Segurança, que é a aplicação de medidas de polícia. Estas medidas de polícia que estão previstas no artigo 6º são essencialmente, como o Sr. Comissário Faustino já tinha dado um input, o encerramento provisório, ou uma dispersão de um aglomerado de pessoas, portanto, e a interdição da atividade do estabelecimento até que a normalidade das regras que estão definidas sejam restabelecidas. Essencialmente serão medidas provisórias a aplicar pelas forças de segurança, na medida estritamente necessária até a retoma da normalidade e ao cumprimento da lei. E, portanto, nesta parte das regras de fornecimento e vendas de bebidas alcoólicas, temos que, se efetivamente se verificar que algum estabelecimento está a proceder à venda destas bebidas fora do período ou em violação àquilo que está a ser ou que é permitido na lei, portanto, pode levar ao encerramento do estabelecimento de uma forma provisória até verificarmos que a venda cessou. Certo? Isto é um mecanismo da lei.
Relativamente às regras de consumo de bebidas alcoólicas, continua proibido, já o tinha sido, não foi uma alteração legislativa introduzida pelo regulamento, pela resolução do Conselho de Ministros 70A, ela já existia, que é a proibição de consumo de bebidas alcoólicas ao ar livre, exceto nas planadas. Nas planadas poderá continuar a ocorrer, e também o consumo de bebidas alcoólicas nas planadas até às 20 horas não está, ou melhor, é permitida sem serviço de refeição, mas a partir das 20 horas apenas é autorizada se for acompanhada de um serviço de refeição. Obviamente que este serviço de refeição é um conceito lato, estamos conscientes disso, tal como a legislação altera, nós também estamos sistematicamente a pedir e a solicitar esclarecimentos às nossas chefias relativamente à melhor forma de enquadrar estes conceitos. Sabemos que são conceitos difíceis muitas vezes de aplicar, mas de qualquer das formas tentamos sempre jogar com um bom senso. Sabemos que muitas vezes as pessoas, os estabelecimentos tentam vender as bebidas alcoólicas acompanhada do pires de termoço ou dos amendoins. Se isso é um serviço de refeição ou não, levanta-nos algumas questões e muitas dúvidas, mais dúvidas que seguramente respostas. De qualquer das formas, a violação desta regra tem a mesma moldura contorno nacional, portanto uma coima de 100 a 500 euros por pessoa singular e 1.000 a 5.000 se pessoa coletiva. Portanto, poderá-se aplicar uma medida de polícia, no caso verificar a concentração acima de 10 pessoas, ou se eventualmente no estabelecimento comercial ou no estabelecimento estiverem sentadas mais que o número de pessoas permitidas por mesa, portanto poderá levar à dispersão ou ao encerramento do estabelecimento propriamente dito. Um outro dever estabelecido no Decreto-Lei 28B, tem também a ver com o limite de lotação de transporte terrestre. Este limite de lotação de transporte terrestre é aplicável também ao transporte particular. Portanto, se estamos a falar de veículos particulares com uma lotação superior a 5 lugares, portanto, a lotação deste transporte será também limitada em 2/3 da sua capacidade, exceto se integrarem o mesmo agregado familiar. Portanto, sabemos que muitas vezes há o transporte, quer das associações desportivas, eventuais empresas que façam transporte dos seus empregados ou dos seus funcionários, transporte de 6, 8 pessoas. Portanto, terão também que se reger por esta limitação de 2/3 da ocupação do veículo, bem como o uso obrigatório de máscara ou viseira. Relativamente ao transporte coletivo de passageiros, nomeadamente as carreiras urbanas, os transportes rodoviários normais que nós vemos de coletivo de pessoas, também estão limitadas a 2/3 da sua capacidade. Há ainda englobado neste dever os táxis e o TVDE, vulgo conhecido como os Ubers. Também tem uma regra também a aplicar da limitação de 2/3 aos bancos traseiros, porque no banco que está imediatamente do vulgo pendura está reservado para o motorista e não pode ser ocupado. Portanto, a violação destes preceitos faz incorrer os seus infratores numa coima de 100 a 500 euros ou de 1.000 a 5.000 euros se for pessoa coletiva. E por último, dar só um pequeno lamiré, por assim dizer, relativamente ao último dever que contempla o Decreto-Lei 28B, que tem a ver com uma prerrogativa de ser estabelecido pelo membro do Governo responsável pela saúde a limitação de determinado tipo de regras, restrições ou suspensões, no sentido de evitar a propagação da doença. Isto pode ser aplicável, imaginemos nós um transporte de mercadorias que está a regressar ao país de origem e que efetivamente
existe a notícia, o conhecimento que esse transporte de mercadorias poderá ter estado em contacto com um foco de infecção e poderá ser determinado pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, portanto que ele seja confinado, mesmo não sendo uma situação conhecida de Covid ou confirmada de Covid, mas é uma situação essencialmente de uma precaução que também carrega uma violação, o seu incumprimento de uma coima de 100 a 500 euros e se for pessoa coletiva de 1.000 a 5.000 euros. A GNR criou também um endereço de e-mail que é o covid19@gnr.pt, em que todas as pessoas podem voluntariamente, sem limite de perguntas, colocar as suas questões, que estão sempre analisadas e é dada uma resposta o mais breve possível a qualquer dúvida que possam colocar. E da parte da GNR é tudo. Obrigado. Muito obrigado pela exposição clara e esclarecedora que acabámos de assistir. Agora, queria que os presentes, se tiverem alguma questão, para colocarem, por favor, que nós tentaremos responder. Se não conseguimos responder já, deixem-nos o seu contacto e depois nós tentaremos resolver a vossa questão. Posso fazer uma questão? Em relação aos estabelecimentos, às bombas de gasolina, há muita situação que as bombas de gasolina têm um restaurante ou um café ao lado. Como é que fica esse restaurante e esse café? Pode vender, estamos a falar não vender álcool na bomba onde é registado a venda de combustível, ou esses cafés podem vender? Posso começar eu e, entretanto, se o meu camarada quiser acrescentar alguma coisa ou eventualmente até corrigir, também está à vontade. Ou seja, o artigo 5º da Resolução do Conselho de Ministros proíbe a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustível. A questão que coloca acaba por ser uma interpretação, ou seja, se considerarmos o tal restaurante, café, parte integrante do posto de abastecimento de combustível, temos que dizer que é proibido. Se for separado, se houver uma separação, que seja que basicamente se forem dois estabelecimentos distintos, um posto de abastecimento de combustível e um café ou restaurante, aí terá que na parte do posto de abastecimento de combustível suspender a venda de bebidas alcoólicas, é proibida, e no café ou restaurante poderá então vender, dentro dos outros condicionalismos, claro. Mas tem que ter cais diferentes ou pode ser o mesmo, pode ser só o cais da venda de combustível? Tem clientes para essa situação? Teria que ser na minha opinião, teria que ser estabelecimentos diferentes, com cais diferentes. E se calhar tem espaços físicos distintos. Sim, estamos a falar de espaços físicos diferentes. Tem a bomba, alguns com loja de conveniência, onde venderiam o álcool, não é? Ao lado, tem um café. Em que o contribuinte é o mesmo. O espaço é diferente, mas o contribuinte é o mesmo. Ou seja, estamos a falar, na minha perspectiva, se forem dois estabelecimentos distintos, fisicamente distintos, ainda que explorados pela mesma entidade exploradora, seria permitido. Não sei se partilha da mesma opinião, capitão. Nós, por acaso, nesse caso em concreto, os postos de abastecimento de combustíveis, estamos também a aguardar um esclarecimento, porque há duas interpretações. A primeira é que o legislador, quando faz a definição de posto de abastecimento de combustível, quis englobar tudo, toda a atividade desenvolvida naquele posto. Não é? Vários serviços, pode ser restauração, pode ser a venda a retalho, e é isso que nós também estamos a aguardar. Esse esclarecimento, porque o legislador pode ter querido englobar todo o serviço desenvolvido no posto de abastecimento, ou então só mesmo na loja onde é feito o pagamento da venda de combustível a retalho. Que é uma situação sui generis, não é? Porque se nós formos em comparação verificar as áreas de serviço, não é? As áreas de serviço envolvem vários serviços.
é a venda de combustível, é o restaurante, é a loja de venda a retalho, e sabemos essencialmente que no interior, muitas vezes o posto de abastecimento de combustível é o único café, entre aspas, das localidades. Não lhe consigo dar uma resposta afirmativa, que pode fazer a venda, nem negativa, que não pode. Neste momento nós estamos a aguardar esse esclarecimento já há algum tempo, e esperamos, mal tenhamos essa resposta, informar os postos de abastecimento de combustível da área da GNR sobre qual é o nosso entendimento. Mas é como lhe digo, não temos assim uma resposta mesmo fácil para lhe dar. É um bocado complicado também essa área, porque quando foi no confinamento, supostamente os postos podiam estar abertos, mas obrigaram-nos a fechar os cafés que tinham ao lado. Obrigado. Assim, a lei. E neste momento, o que elas dizem, então, mas os cafés podem estar abertos e nós não podemos abrir o nosso café, porquê? Se na altura também nos fecharam, agora também podíamos estar abertos como os outros. Isso tem essencialmente a ver com a letra da lei. Porque... Sim, eu compreendo e não sou eu que tenho nenhum. Isso para poder ajudar os seus clientes. Queria só acrescentar aqui mais uma coisinha. Falou no café, não? O que é proibido é a venda de bebidas alcoólicas. Sim, E realmente isto depende de tudo com a interpretação até onde, digamos, o que é o posto de abastecimento de combustível, se é só a parte das bombas, e se conseguimos excluir ali alguma parte, a parte do fornecimento de bens, neste caso as bebidas alcoólicas. Não é claro, vou um bocadinho de encontrar aquilo que falou o meu colega há pouco das refeições, que é uma refeição. É sui generis, pode variar um pouco. Mas, tanto no nosso caso da PSP como da GNR, com certeza que há de imperar o bom senso na análise das situações. Vocês têm mais alguma questão? Como também online não foi colocada nenhuma questão para já, eu vou colocar aqui algumas que nos foram chegando. Uma delas é: um café que serve comidas rápidas, tipo tostas mistas e hambúrgueres, pode estar aberto depois das 11 horas e, obviamente, servir bebidas alcoólicas? Um café, aliás, depois que veio o despacho de fixação da interpretação do artigo 16, o café pode admitir clientes até à meia-noite e tem que encerrar obrigatoriamente até à 1h. A questão é que o artigo 10º diz que os estabelecimentos têm que encerrar no máximo até às 23h. Pronto. E uma das exceções é então os estabelecimentos de restauração, exclusivamente para efeitos de serviço de refeições. Eu diria que pode funcionar até à meia-noite e encerrar à 1h, mas terá que o consumo de bebidas alcoólicas terá que ser sempre no interior e acompanhado de refeição. Uma tosta e uma hambúrguer pode ser então considerada uma refeição? Voltamos. Eu costumo dizer o seguinte: a Polícia de Segurança Pública, e neste caso o Comando Distrital da Guarda, não faz questão de andar de mesa em mesa, claro, a verificar o que é que as pessoas estão a consumir. No entanto, para mim é aceitável que uma tosta mista possa ser uma refeição. Obrigada. Tenho outra questão relativamente aos horários de abertura. A lei diz que é às 10 horas, como falou há pouco, pode ser regulamentado pela própria Câmara. A minha questão é se é só para os estabelecimentos que foram obrigados a encerrar durante o confinamento ou se aplica a todos os estabelecimentos. A Câmara Municipal da Guarda, através do edital 133/2020, definiu que podem manter o horário de funcionamento que tinham antes da resolução do Conselho de Ministros, ou seja, temos a falar antes de 11 de setembro. Por isso, poderão, ou seja, aqueles que encerraram fruto da situação em que vivemos e que foram abrindo, retomando a atividade, abrindo com base nas diversas resoluções do Conselho de Ministros, podem praticar o horário que tinham anteriormente, o horário de abertura. Sim, obrigada. Uma questão. No caso de agregados familiares, o que é considerado um agregado familiar? Isto porquê? A lei fala sobre grupos não mais de 10 pessoas,
sendo que em cafés a menos de 300 metros, por exemplo, de escolas, grupos até 4 pessoas. A minha questão passa pelo seguinte: eu vou ao café com a minha irmã, somos 2 pessoas, sentamos numa mesa de 2 pessoas, nós podemos fazê-lo ou temos que estar afastadas 2 metros uma da outra? Não vivemos na mesma casa, não sei se isso faz diferença ou não. São questões de interpretação. A nível do agregado familiar, entendo, se calhar neste contexto, e tendo em conta o objetivo da resolução do Conselho de Ministros e das medidas que foram, que é, ou seja, evitar a disseminação da doença Covid-19, restringir o agregado familiar às pessoas que coabitam habitualmente, ou seja, à família próxima, se calhar mulher, marido e filhos. Diria que, digamos que de casas diferentes, manteria a distância. Mas esta é a minha interpretação, não sei se é partilhada pelo meu camarada, uma vez que estamos a bater muito em pormenores da lei que implicam a nossa interpretação e que não são assim tão claros quanto isso. Relativamente ao agregado familiar, se formos ver uma definição legal de agregado familiar, será alguém que coabita na mesma residência, que tem e que poderá ter ou não a dependência económica uns dos outros. De qualquer das formas, a lei fala também em familiares, não é? E poderá, na nossa modesta opinião, poderemos estar aqui numa situação em que o termo agregado familiar poderá ser referente a familiares, pessoas que convivem mutuamente, diariamente entre si. E, portanto, eu nesse caso em concreto que me apresento, eu diria que efetivamente pode estar na companhia da sua irmã, porque efetivamente é um familiar que priva diariamente, não é? E que não terá essa restrição de limitação de distanciamento. Obrigada. Tem mais uma última questão. Segundo o artigo 13, prevê, desde que seja autorizado pela DGS, é possível realizar um casamento, um congresso ou outro evento, imaginemos, com 200 pessoas. É assim tão linear ou nem isso? Não é assim tão linear. Terá que ser sempre alvo digamos que da análise e de uma decisão da DGS. Eu diria que não é linear. Depende da situação em concreto. Tivemos alguns eventos no país que acabam por ser autorizados, ainda com algumas regras. Terá que ser sempre analisado caso a caso e será a entidade competente a decidir pela realização ou não, ou então pela realização e com que regras. Na situação em particular dos eventos, a Autoridade Local de Saúde tem um papel preponderante nesta análise, e mais que ele, enquanto elemento conhecedor da sua terra e essencialmente das suas gentes, não é? Isso é por norma são pessoas que já estão há muito tempo e são conhecedoras das pessoas e do terreno, conseguem avalizar estas situações e vão essencialmente analisá-las à luz da contingência que vivemos. E, portanto, eles têm um papel muito preponderante na definição de quais são as regras que devem ser adotadas. Se não estão já explicitadas e enunciadas pela DGS, porque no site da DGS existem já um conjunto enorme de regras e recomendações às diversas eventos e atividades. Se elas não estão já regulamentadas e publicitadas no site da DGS, então a Autoridade de Saúde vai ter que fazer uma análise do evento que está ou que se propõe a acontecer e emitir um parecer favorável ou desfavorável à sua realização, ou então restrições ao acontecimento da mesma. Obrigada. Estão a ser colocadas algumas questões no chat. A capacidade entre os estabelecimentos, se existir separação física, pode ser superior a uma pessoa por 20 metros quadrados? Estamos a falar de um estabelecimento de? Não especifica. Ok, então aí vamos para a regra geral.
a regra geral que está definida é essa, é 0,05 pessoas por metro quadrado, que é uma por 20 metros quadrados. Pela regra geral, ok? Depois temos a questão da exceção, que está prevista no artigo 16, que é a questão dos restaurantes e similares, em que a lotação poderá ser reduzida a 50%, ou então, em alternativa, usarem as tais barreiras físicas para dividir as mesas, e aí a distância entre pessoas poderá ser de 1,5 e já não tem que reduzir a capacidade a 50%. Outra questão. A disposição das mesas terá de ser como esquematizado na orientação da DGS ou poderá estar aparentemente como antes, tendo em consideração o distanciamento com outras mesas e com a capacidade? Conforme o próprio nome diz, é uma orientação, e aquilo são exemplos de disposições que a DGS entendeu por bem apresentar. Ou seja, são meros exemplos. O importante é manter a distância entre as mesas e entre as pessoas que estão a tomar a sua refeição, ou seja o que for. Só acrescentar um pormenor. A pergunta anterior era uma empresa de prestação de serviços. Sim, sim, de 1 por 25. Aliás, uma pessoa por 20 metros quadrados. Só mais uma pergunta, e desculpa insistir nos horários. O café que Nitra Mossos lá tem, para não irmos pelas refeições, tem que fechar mesmo a que horas? O café pode fechar à 1. À 1? Sim. Não é? Pronto. Tenho-me questionado em relação, mas eu não sigo refeições. A que horas é que fecho? É que vejo uma coisa a questão, eu acabei por dizer que fecha, ou seja, pode admitir clientes até à meia-noite e fechar à 1. Mas depois acaba por ser, esta questão da refeição ou não também acaba por ser uma questão discutível. Porque, vamos lá ver, os horários de funcionamento estão definidos no artigo 10º. O artigo 10º basicamente diz que tem que fechar tudo até às 23, salvo exceções. E uma das exceções é a parte da restauração, exceto aqueles que façam exclusivamente serviço de refeições. E depois aí entraríamos no artigo 16 de epígrafe restauração e similares, que é onde está prevista a questão da meia-noite, ou seja, admitir clientes até à meia-noite e encerrar a 1. Entretanto, através do despacho, o Governo veio introduzir também os cafés e as pastelarias. Ou seja, basicamente veio dizer que também podem fechar à meia-noite, aliás, podem emitir clientes até à meia-noite e encerrar à 1. Acaba por ser aqui uma questão de conjugação de normas que poderá criar aqui a dúvida se tem ou não que ser, para funcionar a partir das 11 terão que fornecer a refeição. Na nossa interpretação, tem que, efetivamente, a partir das 11 só podem funcionar a servir refeições? Podem funcionar? Tendo em conta o despacho de fixação, de interpretação, podem estar até à meia-noite. Podem admitir clientes até à meia-noite e encerrar a 1. E servir tudo? Tudo, sim. Os bebidas alcoólicas, cafés, podem servir tudo? Sim, na minha perspectiva, sim. À 1 da manhã podem servir tudo? É assim, acho que estamos a misturar aqui dois conceitos. Um que tem a ver com a abertura e o encerramento do estabelecimento e outro que gera a confusão é com o consumo de bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estabelecimentos não está limitado às refeições. No interior dos estabelecimentos. No exterior, no serviço de esplanada, sim, está limitado a partir das 20, exceto se for a acompanhar a refeição. Relativamente aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, o despacho que saiu dias após, que é o despacho 8.998-D de 2020, que vem falar da fixação, ou esclarecer os horários dos estabelecimentos, refere de uma forma clara que os cafés e pastelarias podem encerrar à 1 da manhã, aplicando-se a regra da limitação de entradas a partir da meia-noite, incluindo os bares. Se os bares funcionarem como cafés ou pastelarias, poderão também usufruir deste regime de abertura até à 1 da manhã, com limitação de acesso
à meia-noite e não usarem os espaços de dança para atividades de dança, mas ou ficam livres ou então ocupadas com mesas para servir de café ou pastelaria. Então eu tenho um café, desculpa estar a insistir, mas é que gera mesmo muita confusão. Eu tenho um café é meia-noite e eu estou a servir sumos, águas, o que é que seja, e estou a servir tudo. Não tem problema nenhum. Eu estou a cumprir a lei. No interior do estabelecimento? Sim. Estou a cumprir a lei. Está na sua atividade normal, que não está restringida ao abrigo do decreto da Resolução do Conselho de Ministros de 70 anos. Tenho aqui outra questão. Relativamente a beber café ao balcão, sim ou não? Pode ser comer ao balcão. Aqui a questão passa por se os balcões dos cafés podem ser utilizados, parece-me. Relativamente a essa questão, não há nenhuma proibição. Voltamos sempre à questão da regra do distanciamento, dos 2 metros. Poderão tomar perfeitamente o café ao balcão, desde que a pessoa mais próxima esteja a mais de 2 metros. Numa das imagens que mostrei da DGS, tem um balcão e tinha lá à disposição das pessoas com o distanciamento de 2 metros. Outra questão aqui é, a partir das 20 horas, os estabelecimentos com distanciamento inferior a 300 metros de escolas de ensino podem permanecer mais de 4 pessoas por mesa? Sim. Sim, é até às 20 dias úteis. Ok? Ao fim de semana, durante o horário em que levaram, poderão permitir até ao máximo 10. Não sei se há mais alguma questão aqui na sala. Qualquer questão que ficou por esclarecer e que não colocaram agora neste momento, podem enviar a questão para o NERGA, que nós tentaremos, junto da GNR e da PSP, esclarecer a situação. Já resta-me agradecer ao Sr. Capitão e ao Sr. Comissário a vossa presença e a disponibilidade para estarem aqui, para esclarecermos sobre estas questões tão polémicas que agora atravessamos no país. Muito obrigada a todos por estarem presentes e aos dois também muito obrigada.